O meu nome é Gilda, sou casada com o Carlos, nós temos 2 filhos, a Maria com 19 anos e o João com 12. Vivíamos em Cascais e mudámos vai fazer 9 anos para Algesur. E a nossa experiência de família tem sido muito intensa e muito fora do comum e, portanto, acho que podemos partilhar um bocadinho convosco, só por ser um bocadinho diferente. Nós escolhemos aqui uma frase do livro do Papa Francisco, da Alegria do Amor, que eu acho que é muito importante e que para nós faz muito sentido, que diz: nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Ou seja, é preciso realmente amar muito e isso também parte da nossa disponibilidade da atenção ao outro. E porquê que eu disse que a nossa família é diferente? Porque nós, quando decidimos viver para Algesur, viemos viver com o irmão do Carlos e a mulher dele e as 3 filhas e passámos a ser 2 famílias numa casa onde dividimos esse espaço. E, para além disso, também tínhamos muitas vezes connosco o meu pai e a minha mãe, porque o meu pai tinha Alzheimer e a minha mãe precisava de algum apoio. Então, no fundo, éramos assim uma família alargada. Pronto, fiz a... Sim. Pronto, isto basicamente para vos situar, nós, ao fim e ao cabo, viemos para Algesur em 2013 e desde 2013 a 2018 tivemos realmente... peço desculpa. Tivemos realmente em nossa casa essa família alargada, com o meu irmão, as nossas 3 sobrinhas, os nossos 2 filhos, portanto éramos 9, mais os meus sogros, às vezes éramos 12 ou 13, a casa é grande e tem espaço, mas claro que isto coloca desafios que são muitas vezes impensáveis quando não se passa pela experiência. E, portanto, entretanto, o meu irmão e os nossos sobrinhos já não vivem connosco, mas vive agora, então, a minha sogra em permanência e ainda viveu também connosco uma tia da Gilda, que agora está até no lar, mas tinha na altura 91 e teve connosco 2, 3 anos. Portanto, isto teve ali umas 4 gerações, em parte todas juntas, e foi ao mesmo tempo desafiante, foi muito bom para nós, como crescimento pessoal, como experiência de vida e também como superação de obstáculos que todos os dias também apareciam, não é? Nós tínhamos dividido aqui a nossa reflexão, tivemos que refletir um bocadinho acerca disto, porque também, às tantas, temos que fazer aqui um retrocesso na nossa história para percebermos o que é que realmente e a melhor forma de vos transmitirmos isto. Os pontos positivos que apareceram logo desta nossa fase de vida foi que, em primeiro lugar, as 5 crianças integraram-se muito melhor na escola nova, porque eram 5, porque era um grupo grande e, portanto, já tinham o grupo deles, não é? Portanto, já foi muito mais fácil essa integração. Por outro lado, isto mais no contexto cristão, também nós, apesar de já éramos cristãos, já éramos católicos, mas quando chegámos a Algesur tivemos um contacto a nível da paróquia muito mais próximo do que tínhamos em Cascais e, portanto, tivemos um contexto, fomos integrados num contexto muito mais familiar a nível da paróquia que nos permitiu viver a fé de uma forma mais próxima, mais intensa, muito mais em comunidade. E isso mudou a nossa forma totalmente de sermos cristãos e de vivermos aquilo que Jesus nos propõe, nos pede todos os dias. Também nos ajudou muito neste desafio familiar. Portanto, se não fosse assim, talvez não tivéssemos conseguido viver 5 anos todos juntos, todos os dias, desta maneira. Enquanto família, isto foi muito importante. Também tivemos, na altura, uma relação muito próxima e quase mesmo familiar com o nosso pároco, que entretanto já não está em Algesur, e portanto isso também nos fortaleceu, também nos deu uma grande ajuda. E portanto, nesta parte que eu estou agora a apresentar só houve pontos bons. Agora deixo para a Gilda aos maus. Não, eu vou só reforçar aqui um bocadinho os pontos bons. Vou só dizer que, de facto, quando nos mudámos,
dissemos assim, nós ao domingo temos que ir todos à missa, isto é sagrado. E íamos de facto todos, despachávamos todos e ao meio-dia estávamos pontualmente todos na missa. E depois íamos todos para casa, almoçar, e o almoço era sempre um debate sobre aquilo que tínhamos ouvido. E eu acho que isso foi fundamental para nos centrar e nos focar naquilo que eu acho que é o desafio de tentarmos ser realmente bons uns para os outros e tentarmos colocar no lugar uns dos outros. E os miúdos envolveram-se muito nisto e esta parte foi muito positiva. Havia imensas discussões, mas também havia também saíam de lá coisas muito boas. As partes negativas, é evidente que isto não é um mar de rosas viver numa casa cheia de gente, não é? É difícil, requer muita organização, enfim, a mim coube-me essa tarefa, a minha cunhada voltou a estudar, o Carlos e o Rodrigo trabalhavam muitas vezes ainda em Lisboa e nós ficámos muito sozinhas com os miúdos. A mim, pessoalmente, muitas vezes fez-me pensar, será que estou a fazer isto bem, não só com os meus filhos, mas também com as minhas sobrinhas? Será que isto é bom para todos ou será que, afinal, isto não é nada bom? A mim, pessoalmente, não houve nenhum projeto profissional para mim, não é? Porque o meu projeto eram eles, era a família, era estarmos ali todos bem. Posso-vos dizer que, claro que não é fácil, não há só maravilhas na vida em nenhum momento. Houve dias muito tristes, houve dias que chorámos, mas também houve os outros. E eu acho que o lado negativo poderá ser isto. Às vezes a falta de intimidade, a falta até com os filhos de cada um. E, portanto, isto nunca seria uma coisa para sempre, seria sempre temporária e foi temporária. Agora, de facto, permitiu uma relação familiar, eu com a minha cunhada, nós somos super amigas, quer dizer, não posso dizer outra coisa, é um facto. E a nossa família tornou-se um lugar onde a família se junta, e continua a ser assim. O Natal é na nossa casa com a família toda, vêm também os pais do Carlos e o outro irmão. Há uma grande aprendizagem de partilha e de exercício da paciência, que é fundamental em todas as famílias e numa família que se junta desta forma ainda mais. E que continua agora, porque quando nós tivemos 5 anos assim, e depois eles saíram, e na altura que eles saíram entrou mais permanentemente a minha mãe e o meu pai, e depois a minha tia. E, portanto, no fundo, muitas vezes pensamos, será que isto é bom para nós enquanto casal e com os nossos filhos? E é um desafio que nos obriga, às vezes, se calhar também sairmos os dois para um fim de semana para conseguirmos falar e estar juntos. Mas eu acho que aquilo que se ganha em termos de relações, até entre os netos e os avós e os tios e os primos, eles têm uma relação espetacular. Claro que se chateiam como todos, mas no fundo há uma ligação que é muito forte e muito genuína e que foi o que isto permitiu. Acho que... Ok. Pronto. Agora, o que é que isto trouxe de bom? O que é que nos ajudou enquanto família esta experiência? Porque, no fundo, muita gente pode dizer, não, mas isto tira-nos a privacidade, tira-nos a nossa intimidade e, portanto, pode ser prejudicial até para a educação dos nossos filhos, mas não foi isso que aconteceu. Tirou a privacidade, tirou a intimidade, sim, mas nós estamos agora a ver os miúdos cresceram e agora já estão a entrar na idade adulta e que conseguimos perceber que eles conseguiram aproveitar bem este conjunto de idades e conseguiram ser tolerantes, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta hoje, a tolerância, olhar para o outro sem julgar, com poucos preconceitos, o mínimo possível. E, portanto, eles conseguiram aprender isso porque a diversidade era tanta, era necessário ser tão tolerante e tão flexível, passou a fazer parte deles. Uma das coisas que eu gostava de dizer e que acho que foi fundamental durante este tempo todo e continua a ser, é aquele exercício do calar tudo o que é mau e dizer tudo o que é bom. Tantas vezes tivemos que ouvir coisas e ter que calar a resposta, porque não era agradável, não ia construir nada, ia destruir, e depois aproveitar a oportunidade para dizer aquilo que é bom
mas calar o que é mau é mais difícil. E, portanto, esse exercício teve a fazer parte das nossas vidas. E também, no meu caso, acho que me fez crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano. É claro, em que é que isto pode ajudar? O que pode ajudar é a transmitir que, de facto, uma coisa diferente pode não ser má, pode não ser, só por ser diferente pode não ser má, pode não trazer um prejuízo logo social, e acho que não traz mesmo. Acho que aquela grande máxima da privacidade da nossa geração dos anos 90, não é? Que de repente já temos todos a nossa casa e temos todos a nossa privacidade. Nós fizemos o caminho inverso e acho que correu bem, acho que foi bom. Portanto, é isto que podemos aqui deixar. Gilda, não sei se queres... Sim, posso só concluir dizendo que aquilo que é, portanto, aquilo que Jesus disse, não é? Que eu acho que é tão simples e por isso tão radical e tão difícil, que é fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam a nós. E que é uma coisa que parece simples, mas não é nada simples, é super difícil, na minha opinião, por isso é radical. E isso faz-nos pensar imenso e faz pensar na educação dos filhos. A nós fez-nos pensar muito nisso, nessa perspectiva. Fazê-los sempre pensar no que é que estavam na relação uns com os outros. Se estás a fazer uma coisa errada, pensa se fosse ao contrário. Tentá-los fazer sempre pensar nisto. E outra coisa que eu acho que foi fundamental e que foi um desafio, especialmente com a minha filha, que foi obrigá-la a pedir desculpa, porque os miúdos não sabem pedir desculpa e têm que ser obrigados. E eu acho que isso é muito importante, porque numa família as coisas resultam melhor quando nós sabemos pedir desculpa. Porque no quente do momento de uma discussão podem ser ditas coisas feias e más e que depois levam ali a uma má situação, mas se nós sabemos pedir desculpa, tudo se resolve. E foi isto, foi muito interessante. Foi muito. Ensinou-nos a ter muita paciência. Exatamente.